dia a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Amém. Como a Miriam comentou, hoje vai ser o último dia, pelo menos por esse período, né, que estamos trabalhando a respeito da fé. E nós vimos nos domingos anteriores a respeito de pessoas, né? Nós convidamos algumas pessoas, alguns cientistas, professores de universidade, que compartilharam a respeito da sua fé, que mesmo apesar de toda a ciência, de todo o conhecimento que eles têm, eles afirmaram que acreditam e que creem em Deus. E eu não vou nem passar meu currículo porque eu tenho vergonha. A gente ouviu o currículo deles, eu nem sei o que era aquilo tudo. Então a gente deixa assim mesmo e vamos continuar, tá bom? A gente vai passar um teaser, tudo bem? Para colocar o áudio aí? Tá bom. Eu não sei se talvez alguns irmãos aqui trabalhem com entregas ou são motoristas, né? Eu não quero desanimá-los não, sabe? Mas eu queria, assim, passar para vocês uma notícia que aconteceu tudo durante esse ano, nesse segundo semestre. Bom, o primeiro, eu já falar sobre a fé em um Deus vivo, o último tema, né? Motorista, uma profissão condenada. Eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito disso. Eu vou mostrar por quê. Não sei se todo mundo come pizza, ou já pediu pizza, né, teve a sua pizza chegando em casa, toda quentinha. Lá na Nova Zelândia, em agosto agora de 2016, foi feita a primeira entrega de pizza feita por um drone na Nova Zelândia. Então você consegue imaginar você do seu celular fazendo um pedido de pizza, e aí daqui a pouco vem um drone, ele pousa na frente da sua casa e você pega a pizza. Já pensou que negócio assim? Eu não sei se, talvez aqui no Brasil demore um pouco mais para chegar isso, porque eu estava conversando com o irmão na semana passada, e ele trabalha na parte da ferrovia, e o pessoal pode dar uma pedrada, né? Então eu não sei se aqui, você na tua casa, conforme você viu o drone chegando na casa do seu vizinho, não sei se alguém vai dar uma pedrada para derrubar o negócio, para você pegar a pizza antes do camarada. Então eu não sei se aqui no Brasil ainda, talvez demore um pouco para chegar. Mas enfim, é uma revolução que está acontecendo. E outra pior ainda, eu não sei se é pior, mas uma outra que é interessante. Esse caminhão aqui parece um caminhão comum, um caminhão normal como todo mundo vê. Mas é a primeira vez que um caminhão autônomo realizou a entrega de um carregamento de 45 mil latas de cerveja nos Estados Unidos, depois de rodar 200 km. O que significa isso? Significa que foi um caminhão sem um motorista, completamente guiado, totalmente dirigido por um sistema de computador, com GPS. Então tem toda uma tecnologia para um caminhão poder chegar no seu destino. Mas é a primeira vez que acontece isso. Mas foi um cara lá dentro, tem um vídeo, se vocês procurarem na internet, tem um cara lá dentro que o caminhão dirigindo sozinho, o cara senta, vai pro fundo, lê uma revista, ele pode até tirar um cochilo se ele quiser, mas é uma revolução também.
ninguém poderia imaginar que um dia isso ia acontecer. Então são essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Existe uma pesquisa numa universidade brasileira a respeito de carro autônomo, né? E sabe quem está por trás desse projeto aqui nos Estados Unidos? É uma empresa chamada Uber. Talvez muitos de vocês já ouviram falar da Uber. Existe até acho que vocês talvez tenham visto várias manifestações contra a Uber. Por quê? Porque é mais barato do que pegar um táxi. Então é como se fosse um motorista particular. Então você está na sua casa, a mesma coisa, você pega um aplicativo da Uber, você instala no seu celular ou tablet, qualquer outra coisa, e você faz um pedido, eu preciso estar tal hora em tal lugar, meu endereço é tal. E vem um carro e te pega e te leva lá. Só que tem um motorista. Existe um projeto da própria Uber que eles já estão testando. Quando você fizer esse pedido, vai vir um carro na frente da tua casa, mas não vai ter motorista. E ele vai te conduzir para o lugar onde você tem que estar. Sem ser um motorista. Imagina a revolução disso tudo. Imagina o que está acontecendo. E aí você pergunta, será que um dia a gente vai precisar de motorista? Tem as pessoas que gostam de dirigir, mas ao mesmo tempo espera-se que vai reduzir acidentes e aquela coisa toda. Então é uma coisa que a gente está pensando. E pensando um pouco nessa questão também, tem uma outra estatística interessante que foi feita por um centro de pesquisa lá nos Estados Unidos. Ele diz que 70% dos jovens abandonarão a sua fé no período da faculdade. Isso significa que entre 10 jovens, somente 3 permanecerão ou ainda vão continuar crendo em Deus. O que significa isso? É uma coisa para a gente pensar também. E para a maioria desses que vão abandonar a fé, eles perguntaram, mas por que você abandonou a fé? Qual a razão de você deixar a fé? E eles disseram que o motivo é que viam os ensinos recebidos na igreja como irrelevantes. Sabe o que significa? Significa que tudo aquilo que eles aprenderam a respeito de Deus não faz muita diferença na minha vida. Significa que o que eles aprenderam na igreja, falando que existia um Deus, que é o Criador de todas as coisas, isso não faz muita diferença para mim. Talvez nem sei se isso é real. Significa que o que eles aprenderam na igreja, dizendo, olha, honra o teu pai e tua mãe, isso não faz muita diferença para a minha vida. Aprenda a amar o teu próximo, isso não faz muita diferença para a minha vida. Ensina o teu filho no caminho que tem que andar, isso não faz muita diferença, segue o caminho que ele quer seguir. Respeite o teu marido, tua esposa, ame ela como Cristo amou a igreja, isso não faz muita diferença também, tanto faz. Isso, você está negando, você está dizendo que tudo aquilo que você aprendeu a respeito de Deus e a respeito daquilo que os mandamentos é irrelevante, não faz muita diferença. Então para que eu vou seguir? É essa a questão. É da mesma forma que você talvez possa dizer, talvez a gente não precise de motorista um dia, é a mesma coisa que os jovens estão dizendo, olha, talvez a gente não precise de Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida, eu não preciso dos ensinamentos nem dos mandamentos dele. Eu queria, assim, pensando em tudo isso, eu queria meditar um pouquinho lá em Daniel. O Daniel é um livro muito interessante. Eu sei que vocês gostam de futuro. Estava conversando com o irmão ontem, a respeito de, puxa, mas como é que vai ser a vinda de Cristo? Como que vai acontecer? Quais são os sinais? A gente gosta de saber do futuro, né? E Daniel fala muito sobre isso. E eu vou ler, então, a gente vai ler alguns trechos e a gente vai meditando um pouco a respeito disso. Só para explicar um pouquinho do contexto, né? Esse nome difícil, esse nome desse rei chama Nabucodonosor. É até um trava-língua, né? Você vai falar rápido e consegue falar. Nabucodonosor. Depois você pode treinar em casa. Ele era um rei na época de... foi uma época assim que esse rei dominou muitos reinos, muitos países. Era um cara muito importante, muito poderoso. E
foi na época mais ou menos 600 antes de Cristo, né? Era um rei da Babilônia, ou se a gente for pensar hoje, é na região do Iraque. Então era naquela região que era o reinado dele, e ele dominava assim, vários países naquela época. E aí ele pediu para um auxiliar dele: olha, tragam homens, jovens, bonitos, inteligentes, para serem os meus assessores, os meus cientistas. E então procuraram alguns homens, e Judá, a região de Israel, o reino de Israel foi dominado por esse rei, e dentro desse país enviaram alguns jovens para ser esses assessores. Então no versículo 6 diz assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente pensa a respeito de pessoas que creem em Deus, ou que acreditam em Deus, a gente acha que é uma insuficiência intelectual. As pessoas que não pensam muito são essas pessoas que acreditam em Deus. E esses jovens acreditavam em Deus. E a palavra de Deus diz assim, que eram jovens de boa aparência. E eles eram cheios de sabedoria e inteligência. Eles conheciam a cultura, eles conheciam a ciência. É assim que eles eram. E Daniel, ele tinha um ar a mais. Ele conseguia interpretar sonhos e visões. A gente vai ver um pouquinho mais como é que aconteceu isso. Aí você continua lendo no livro de Daniel. Esse rei, ele tem um sonho. Aí ele tem um sonho esquisito. Eu não sei se vocês já tiveram um sonho pesadelo esquisito ainda. Eu falei: não, se você sonha, cara, esse sonho não é normal, alguma coisa tem. E aí você começa a tentar interpretar esse sonho. Talvez você compre aquelas revistinhas interpretando sonhos e visões. Eu não sei. Aí você quer saber o que significa aquilo. Esse sonho não é normal. E esse rei teve um sonho, e ele sentiu que esse sonho não era normal. Aí o que ele faz? Ele diz assim, né, versículo 2, capítulo 2, versículo 13: eu tive um sonho que me perturba, e eu quero saber o que significa. Não é muito diferente de você, quando você tem aquele sonho cabeludo. E aí ele manda chamar quem? Alguns sábios, conhecedores da ciência, alguns encantadores, alguns magos. E eles falam assim: olha, eu tive um sonho que me perturba, e eu preciso da interpretação desse sonho. Aí o que eles falaram? Rei, tá fácil, fala pra gente esse sonho, que a gente interpreta pra você. Aí o rei, que não é bobo, falou assim: vocês são folgados, né? Eu vou falar, sabe você dá uma enrolation, você fala um sonho, eu sonhei, tal. Os caras inventam qualquer coisa e tá tudo bem. Bom, você não sabe se é verdade, se não é. Aí o rei espertinho, o que ele falou? Olha, é o seguinte: se vocês são bons, se vocês realmente sabem interpretar os sonhos, eu quero que vocês falem o sonho que eu tive. E depois da interpretação, aí pegou pesado, né? Eu tenho que descobrir o que você sonhou e ainda interpretar. Não, aí o cara tem que ser fera mesmo. O cara tem que ser um interpretador de sonho dos bons, entendeu? Não pode ser meia boca. E é isso que aconteceu. O rei falou: olha, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei. E aí o que eles falaram? O que você falaria se você fosse um dos caras lá, um assessor intelectual, cientista, mago, e uma pessoa pede um negócio desse para você? Eu falaria a mesma coisa que os caras falaram. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia. Ou seja, vocês não sabem interpretar o sonho que eu tive? Então, para que vocês não servem para nada mesmo. Então, pode matar vocês, acaba com vocês, na casa de vocês, porque não serve para nada. Não sabe interpretar, é isso que aconteceu. E os magos, aqueles 4 não estavam aqui, tá bom? Mas aqueles primeiros assessores, aqueles primeiros magos, ou interpretadores, ou mágicos, ou seja lá o que for, eles falaram assim: olha, a gente não pode fazer isso, só os deuses podem fazer um negócio desse. E eles não vivem entre os mortais. A questão
é que no meio que a gente vive, apesar de toda a ciência, de todo o conhecimento, de toda a inteligência que existe, tem momentos em que os cientistas dizem: para isso, nós não temos resposta, nós não sabemos, nós não entendemos, nós não temos resposta, não conseguimos alcançar. E é assim que funciona. Tem coisas na nossa vida, tem coisas que acontecem nesse mundo, tem coisas que as pessoas perguntam, nós não temos resposta, a ciência não pode responder. Somente os deuses, segundo eles, né? Porque eles acreditavam em vários deuses. Nós não temos resposta. E aí, diante dessa situação, todo mundo ia ser fuzilado. Aconteceu que aqueles 4 também, que eram cientistas, que eram sábios, eles estavam na lista. E eles foram pegar esses 4 jovens. Olha, a gente está levando vocês foram condenados à morte, e por isso que a gente veio buscar vocês. E Daniel falou assim: mas como assim? A gente vai ver aqui no próximo versículo. Como assim? O que aconteceu? Por que o rei está tão bravo? E aí a pessoa que foi responsável de pegar essa turma, da Polícia Federal, Daniel responde. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Ele voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Eles pediu que rogasse a Deus dos céus. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Olha, eu não sei da minha situação, se eu estivesse na pele deles, eu não sei se eu falaria pro rei: olha, rei, dá um tempinho aí, dá um prazo, porque eu vou trazer a interpretação para você, tá bom? Era só enrolação. Aí o rei ia ficar mais nervoso, porque ia chegar no dia: rei, então eu tentei, mas não deu, porque você tinha que falar o que o rei tinha sonhado. E Daniel falou: olha, deixa comigo. Só que ele chegou no quarto, fechou a porta da casa, chegou para os 3 amigos: cara, o bicho está pegando. Ora, jejua, põe o joelho no chão e clama a Deus, porque o negócio está feio. A gente precisa de uma interpretação de Deus, a gente precisa para que Deus mostre o que o homem sonhou. E aí a palavra de Deus diz assim, que esse mistério foi revelado para Daniel numa visão. A ciência explica um negócio desse? Ou não? Não tem como explicar. Eu não sei se você já... Hoje de manhã, a gente estava conversando em casa, que é aquele papo de família, que é só os nossos filhos perguntam. Eu não sei se os filhos de vocês perguntam. O nosso filho chegou e falou assim: ô mãe, falou para a mãe: ô mãe, o que é sexto sentido? Nossa, fica mais difícil isso, né? Existe isso? Bom, na palavra fala sobre essa questão de revelação, interpretação. A ciência não explica nada desse negócio de sexto sentido também. Mas a gente está falando assim: olha, filho, existe um negócio, um mistério aí, independente de ser cristão ou não ser, se acredita em Deus ou não. Talvez muitos de vocês tiveram alguma experiência esquisita nesse livro, não tiver? Principalmente mãe. Mãe sabe que o filho está em perigo. Às vezes não, né? Às vezes é exagero da mãe. Mas às vezes tem um negócio assim que a mãe sente um treco assim. Meu filho está com problema. E realmente está, e vai explicar um negócio desse? Não tem explicação. Às vezes tem algumas coisas que acontecem assim, sei lá onde, que não tem resposta, e a ciência não consegue explicar um negócio. É um átomo que se liga com outro átomo, que acontece uma reação química que o outro sente. O Wi-Fi você explica, mas sexto sentido não. E tem na Bíblia, não sei, às vezes tem algumas coisas, mas não fala sexto sentido, né? Mas algumas coisas assim estranhas que acontecem, um sente, outro não sente, vai e tem isso. E Daniel então recebe essa interpretação. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Olha a dificuldade para você interpretar um negócio. O que o rei tinha sonhado? Vocês vão ver lá em Daniel. Ele tinha sonhado com uma estátua muito grande, e a estátua, a sua cabeça era feita de ouro, o seu corpo, o seu tórax era feito de prata, e a parte de baixo da saia, do colete ali, né, até as pernas ali, era feito de bronze. E aí, do joelho para baixo,
era de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. E aí no sonho acontece que aparece uma pedra, e ela vai contra essa estátua e destrói toda essa estátua. Como é que um cara descobriu um negócio desse? Não tem como, é muito detalhe. Ele poderia, você sonhou com uma estátua, né? Eu não sei se tem muitos pastores que usam essa técnica, você já fica esperto. Aí você vai na igreja, tem um monte de gente assim. Aí Deus está me mostrando que tem uma pessoa com enxaqueca. É uma possibilidade assim, aqui assim, a gente não tem tantas pessoas assim, mas imagina um culto de 1000 pessoas. Quem vai ter enxaqueca? Não é? É óbvio. Eu estou sentindo que tem um irmão que está com problema na perna. Tem um monte de gente com problema na perna. Problema na coluna, hein? Deus está me mostrando uma coluna. Tem um irmão lá. Então, ô irmão, Deus está falando contigo. Isso é fácil, você dar uma manipulada nas coisas e fazer uma interpretação meia boca. Mas agora fala para ele qual a vértebra que está com problema. Eu fiz um exame, eu tenho problema no C5, C6 aqui eu chamo aqui? Essa parte assim. Cervical, isso, ligado. Irmão, está com problema na cervical, aí na C5, na C6. Você fez exame na semana passada e foi resultado tal. E você fez lá em tal lugar, hein? E ninguém falou nada. Opa! Aí o negócio o cara é fera. Então tem que ser muito específico. E assim foi o sonho do Nabucodonosor. Então só para você entender que o sonho não era fácil de interpretar. E aí o que acontece? Avançando mais um pouquinho aqui. Então aí você vai ver lá em Daniel vai lá, interpreta, fala direitinho o que aconteceu e ainda interpreta o que era aquele sonho. O que é aquele rei, que é a maior autoridade que existia naquela época, ele se prostrou diante de Daniel. Ele disse: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Sabe qual a conclusão que aquele rei chegou? Realmente, Daniel, o rei, o Deus que você serve, realmente é Deus. Ele é real. Realmente Ele está acima de todas as coisas, acima de todos os reis. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aquele povo acreditava em vários deuses, mas o que ele diz, olha, de todos esses deuses que a gente tem, que esses meus magos servem, eles não são nada diante do Deus que você serve. Essa é a conclusão que aquele rei chegou. Deixa eu te mostrar uma foto. Vocês conhecem esse homem? André Bocelli, né? Ele veio esses dias aqui no Brasil, teve uma treta aí, uma cantora brasileira, pegou meio mal, mas André Bocelli, ele é um cara muito admirado no mundo inteiro. Eu não sei se vocês conhecem a história dele. Ele conta que quando a mãe dele estava grávida, os médicos detectaram que ele teria vários problemas. E os médicos falaram: olha, eu não sei se vale a pena você continuar com a sua gestação. Ele vai ter vários problemas sérios. Nós sugerimos para você um aborto. E a mãe dele falou assim: não, eu não vou abortar, eu vou continuar, eu quero esse filho, porque eu entendo que esse filho foi dado por Deus. E nasceu esse homem, André Bocelli. E quando perguntaram a respeito da fé dele, ele disse o seguinte: a minha fé é fruto do raciocínio. Não podemos pensar que somos filhos da casualidade. É uma bobagem absurda. O que ele está querendo dizer, se você parar para pensar um pouco, você vai chegar à conclusão de que é absurdo você imaginar que todos nós somos frutos de uma casualidade, do acaso. Continuando aquela pesquisa, nessa mesma pesquisa, desses 70% dos jovens que um dia falaram: eu não preciso de Deus, nessa mesma pesquisa eles constataram o seguinte: que depois de formados e com a vida encaminhada, 2/3 deles que tinham abandonado a fé durante a faculdade retornaram às suas crenças em Deus. Depois que eles se formaram, depois que tiveram suas famílias, depois que tiveram filhos, depois que tiveram suas profissões,
eles chegaram à conclusão: não dá para viver sem Deus. Não dá para continuar crendo que não existe um Deus. E eles voltaram para a sua fé, se reconectaram com Deus, se ligaram com Deus. Porque diante das demandas da vida, quando você é jovem, você acha que você pode tudo, que você é suficiente, que você é capaz, que você consegue, que você vai conquistar o mundo. Mas aí você vai vivendo e você vai percebendo que não é bem assim. Você se casa e percebe que você não é suficiente para amar tua esposa como deveria, ou amar teu esposo como deveria. Quando você se casa, você acha que é capaz de dar toda a felicidade para a tua família e para os teus filhos, mas aí você percebe que não é capaz. Quando você tem filhos, eles são pequenos, você acha que você é capaz de educá-los, de ensiná-los, deles ficarem quietinhos do jeito que você acha que tem que ser. Mas aí você percebe que os seus filhos, eles não te obedecem como deveriam obedecer. Que você precisa ensinar a eles falarem a verdade, porque eles naturalmente falam mentira. E você percebe que não é fácil. E aí você começa a pensar: eu preciso de Deus, eu preciso voltar para Deus. E é interessante isso, né? Muitos deles voltaram e chegaram a essa conclusão. Para concluir, o que acontece depois? Esse rei Nabucodonosor, ele reina durante um bom período. Depois entra o filho dele, ele assume o trono, e ele perde o trono muito rápido, porque um outro povo, uma outra nação se levanta e conquista a Babilônia e outros países. E Daniel, ele vê toda essa história, né? Desde quando ele estava em Jerusalém, jovem, ele vê um rei se levantando, um rei caindo, outro rei se levantando, outro caindo e vindo outro rei. Aí você vai ver na história vários momentos em que Daniel e seus amigos são questionados na sua fé. E teve um momento que esse rei, o rei Dario, ele edita um comunicado, porque ele vê Deus, ele percebe que existe Deus, e ele faz um decreto, que é o que está escrito aqui: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. A conclusão que ele chegou: o Deus de Daniel é um Deus vivo. Se Deus é um Deus vivo, se Ele vive e vive eternamente, Ele está vivo hoje. Ele está vivo agora. E esse rei, ele fez um decreto para que todo o império adorasse esse Deus. Mas a gente sabe que não adianta você editar uma lei para que todos sigam uma religião ou uma fé, porque esse decreto tem que vir do coração das pessoas. Não adianta um governo evangélico ou cristão, ou seja qual for, editar um decreto: todo mundo no domingo tem que ir para a igreja, e você tem que passar o teu RG na porta da igreja para falar que você foi para a igreja, porque aquele que não for vai ser condenado à morte. As pessoas vão vir por obrigação. Mas eu queria convidá-lo, você e eu, de nós estabelecermos um decreto para nós mesmos, de fazer esse decreto para a nossa vida: que esse Deus que habita no céu seja adorado, reverenciado, honrado todos os dias da minha vida, porque Ele é um Deus vivo, porque Ele faz maravilhas nos céus e na terra, maravilhas que a ciência não explica. Porque quando você ora por alguém
essa pessoa é curada. A ciência não explica. Porque quando você está orando e intercedendo pela sua família, Deus te dá uma direção, uma orientação. Às vezes você está indo por um caminho e Deus te mostra outro caminho, e você fala para a sua família: olha, nós vamos tomar um caminho diferente. Ninguém explica, a ciência não explica, mas aí a tua família vai bem. Muitas vezes você vai estar orando, clamando a Deus, pedindo a graça de Deus, e Deus te mostra uma visão, você vê alguma coisa, isso muda o rumo da tua decisão. A ciência não explica, mas é um Deus vivo que habita contigo, que fala contigo, que pode transformar a tua vida, transformar a tua casa, se você permitir que Ele te conduza, que Ele te dirija. Então que esse seja o decreto de cada um de nós, do seu coração. Senhor Deus, Tu és um Deus vivo, eu quero Te adorar todos os dias da minha vida. Que o Senhor seja honrado e glorificado, mesmo que eu seja condenado à morte um dia, por Te seguir. Assim seja, porque eu sei que mesmo nessa carne, nessa carne e ossos que eu tenho aqui, é temporário. Mas quando passar essa vida, eu sei que eu vou me encontrar contigo. Então eu queria te convidar, feche os teus olhos. Gostaria de pedir para a equipe do louvor vir à frente de novo. Nós vamos cantar aquela última música novamente. Quando o pessoal está se posicionando aqui, que você tome essa decisão, que o teu caminhar com Deus, que a tua fé em Deus não seja por causa de pessoas, porque as pessoas falham, as pessoas erram, mas Deus é um Deus infalível. Que a tua fé esteja nele, que os teus dias sejam com Ele. Você pode fazer essa oração, você com Deus. Se você deseja isso na tua vida, então você faça esse decreto. Senhor, todos os dias da minha vida, eu quero aprender de Ti, eu quero buscar o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, porque se Tu és um Deus vivo, eu sei que o Senhor fala.